Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. A Ele a honra, a glória e o louvor, porque só Ele é digno de louvor. Vamos falar um pouquinho de ciências bíblicas. É um assunto assim, acho que é o assunto mais comentado na Terra, não durante o dia a dia, mas acredito que todas as pessoas já comentaram sobre esse fato, que é o fato da criação do homem e da mulher. A evolução diz que viemos todos, os seres vivos, de uma espécie em comum que gerou toda a humanidade e toda a vida na Terra. Seja a vida humana, animal, seja a vida marítima, seja a vida biológica e a vida da natureza. Vamos lá. Vou ler aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui em cima ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem de semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui Deus fala da formação do homem. Como Deus criou? Do pó da terra. Adão, o significado do nome Adão, quer dizer da terra, tirado da terra. E isso também implica muito em que cor Deus fez o homem. Se ele fez do pó da terra, é bem provável que Adão e também Eva, que foi clone de Adão, que eu já vou falar, eles tenham sido feitos da cor da terra, assim, do barro, como o índio que você vê lá dos filmes de Hollywood. Essa é a aprovação. E Deus o faz, sopra nas suas narinas, e o homem torna-se alma vivente. É uma lenda, uma fábula para muitas pessoas. Mas eu creio na Bíblia e cientificamente eu vou mostrar que isso é possível. Então, depois de ter criado o homem, Deus cria a mulher. E ele fala: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ou seja, ele abriu, tirou a costela e depois fechou com carne. E da costela que o Senhor Deus tomou um homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. O bom dessa história é que Adão não teve sogra, né? Pelo menos isso. Adão foi mais feliz do que qualquer pessoa. É uma brincadeira, que eu gosto muito da minha sogra. Dona Neuza não fica com raiva de mim. Então vamos lá. Então o processo de Deus criar o homem do pó da terra, e esse homem, Adão, ele teve uma informação geneticamente modificada que todos nós temos em nossas células. Isso é que nos identifica e nos faz saber o que seremos se for feito um exame dessa proporção. A célula de uma criança vai saber muitas coisas que ele será lá na frente, até mesmo as doenças que ele pode vir. Só que é uma coisa caríssima, muita gente tem como fazer isso, e fazem. É desse sistema que foi feito, que foi descoberto. A televisão não fala claramente, mas é desse sistema. Porque, por exemplo, a atriz Angelina Jolie, né, ela descobriu que ia ter câncer. Foi desse sistema, por isso que ela fez, antecipando para quê? Para que ela possa viver mais. Mas quem manda na vida é Deus. E nós não morremos somente de enfermidades. Então, esse processo genético
que foi feito a Adão, e através de pesquisas científicas, foi constatado que todos os elementos químicos que estão na Terra estão no homem. Só no homem. Nas espécies, tem componentes químicos da Terra? Tem. Porque a Bíblia também diz que os animais foram feitos da Terra. Só que não tem todos eles como somente tem no homem. No macaco, nem pensar. E quando se descobriu o código genético, o animal que mais parece com o ser humano através da informação genética é o rato. Em relação à água, o que é mais semelhante com o homem em relação à água não é o macaco, é a melancia. A mesma proporção de água que nós temos, a melancia tem. Então nós vemos da melancia, nós vemos do rato. O gato também é muito semelhante ao homem, em muitos aspectos, e o macaco fica longe disso. E os evolucionistas, eles gostam muito de criar uma piada em cima disso, e a mídia vai junto com eles, porque a mídia gosta de provocar impactos, porque impactos traz audiência. Esse é o sistema de toda a televisão. A televisão sem audiência não funciona. Ou então é feito o que é possível para poder ter audiência. Então Deus vai e forma um homem. A Bíblia diz assim, ó, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. O que é o sono pesado? É anestesia. É anestesia. Deus já inaugurou ali a anestesia. E depois que Adão adormeceu, ele tomou uma das suas costelas e depois fechou com carne. Cirurgia plástica. Deus já inaugurou a cirurgia plástica. Aí fala assim, mas por que ele fez da costela? Por que ele fez da costela? Eu sou evangélico, e eu já ouvi muitas pessoas dizer, até eu mesmo eu cheguei a falar, que Deus fez o homem da costela. Que Deus fez a mulher da costela do homem, para quê? Para que andasse lado a lado. Isso é muito bonitinho, é muito romântico. Mas a informação do texto a esse respeito não é isso. Não é isso. Por quê? Se nós queremos tirar medula ósseas para tratamento de algumas coisas, papapá, aquele negócio todo, até uma certa idade é tirada das costas. Tem filmes aí, tem um filme muito bonito a respeito disso, que uma mulher queria salvar uma filha, então ela teve a outra, somente para poder tirar, né, essa medula óssea dela, para poder tratar da outra filha. Mas depois, de uma certa idade, a medula óssea, ela está na costela. Não é da coluna, é na costela. Quando nós somos adultos, nossa medula óssea está na costela. Então Deus promove ali o primeiro clone. Eva era clone de Adão. Ela tinha as mesmas informações genéticas, só que com uma mudança. Com uma mudança adaptável. Ela foi feita fêmea. Os genes de Adão é XY, o de Eva XX. Não existe YY, só existe XX e XY. YY não existe. E isso derruba a teoria do povo, do movimento gay, que diz que o gay ele tem uma formação genética própria. Não tem. A informação genética é macho e fêmea e não tem outra. É XX, XY, não tem outra. E isso nos faz ver que o homossexualismo é um comportamento, não com nenhum preconceito a nenhum deles e sem ódio a nenhum deles, mas é só um comportamento. Não tem nenhuma base científica, nem na medicina, que diz que o homem nasce, que a pessoa nasce homossexual. É um comportamento. Então Deus tira dali, da costela de Adão, ele tira medulas ósseas, ele faz Eva, e ela é feita na costela de Adão. Ela tem uma formação genética. Só que ali o homem
passaria, ou melhor, a genética do homem passaria a exercer um processo de variedade, não de evolução, de variedade. Se você vê um homem ou uma mulher, ele tem um filho, às vezes o filho nem se parece com ele. Tem um casal aqui perto que tem 2 filhos, um casal. A rapaz bonita, a menina bonita, os 2 são feios que dói, e agora? Por que nasceram bonitos? É variedade de espécie. De variedade de espécies, isso tem muito em todas as espécies. Deus não criou 30 raças de cão, foi uma só. Dali veio a variação. E da mesma forma foi sobre o homem. Hoje nós temos várias cores de pessoas. Se Adão fosse completamente branco, todos nós seríamos brancos. Se Adão e Eva fossem brancos, todos nós seríamos brancos. Se os 2 fossem negros, todos nós seríamos negros. Então existe a possibilidade de Adão, como diz, ser da cor da terra e Eva ser branca ou Eva ser negra. Ou ser da mesma cor. Porque a variedade dessas cores para branco e para negro, ela é muito mais fácil, dependendo do clima. Porque naquela época ainda havia somente um continente. Não havia essa separação do continente. Havia somente a Pangeia, que é outra coisa que eu vou trazer mais tarde. Então aí está a formação do homem, Adão e Eva, todos com bases científicas. E a evolução até hoje não tem nenhuma espécie transicional entre o macaco e o homem. Ainda não tem nada disso. Então a Bíblia é verdade. Deus criou o homem. Deus criou você. Não para a sua honra nem para a sua glória, mas para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E tem mais, eu já ia me esquecendo. Através da descoberta do código genético, que foi uma lapada na cara dos evolucionistas, foi descoberto que o código genético, a informação genética, ela está dentro de uma célula. Dentro da célula existem vários fiozinhos pequenos. Só pode se ver isso com o microscópio, não tem como. São vários fiozinhos. Esses fiozinhos, se forem colocados, tirar todos eles e colocar eles em linha reta, eles chegam a 2,10 metros de altura, 2,10 metros de altura e com 2 nanômetros de espessura. Essa medida é uma medida muito pequena. Para você ter noção do que é nanômetro, você pega 1 milímetro, aquela régua escolar, é mais ou menos isso aqui, ó, 1 milímetro, aquele tracinho da régua escolar que o seu filho tem, que você tem. Aquele, só para você ter noção da medida, aquele 1 milímetro, você pega e divide ele por 1000. Dividido por 1000, você pega um pedacinho daquele que você dividiu por 1000 e divide novamente por 1000. Aí vai dar 1 nanômetro. A espessura desses fios pode dar 2 nanômetros, 2 negocinhos. É uma coisa muito microscópica. E nesse fiozinho está toda a informação genética do ser humano. É ali que está toda a informação genética. E através do DNA foi descoberto que todos nós viemos de uma única mulher, através do DNA mitocondrial. Esse é um DNA que uma mulher passa para outra mulher. Só para a mulher, não passa para o homem. A mãe não passa para o filho. A mãe só passa para a filha. É o DNA mitocondrial que passa para a filha passa para outra filha e vai passando, vai passando, vai passando. Através desse DNA, dessa passagem desse DNA, foi que foi se chegar à conclusão, através de vários testes, de que todos nós viemos de uma só mulher. E segundo eles, uma mulher que viveu na África. Eu não creio que foi na África, mas ele disse que foi uma mulher que viveu na África. E aí está então toda a prova da genética, toda a prova molecular, toda a prova de formação do homem. Na Bíblia, que para muitos é uma fábula,
mas para a ciência é algo totalmente possível. A Bíblia é a verdade. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.